Oficialmente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Aí só vou esperar um pouquinho para eu aceitar aqui. Então já vão pegando suas apostilas lá na página 544, só que antes de começar a aula de hoje, quero fazer uma pequena revisãozinha sobre o que você viu na semana passada. Então, semana passada você viu toda aquela parte de função química, isomeria, mas eu vou ler para a tela. Então a gente vai fazer essa revisãozinha. Para quem quiser anotar alguma coisa, tem alguns resuminhos que são importantes. Então, se você tiver um caderno, tiver uma folha aí, é interessante, na hora que eu falar assim, isso aqui é importante para anotar, isso aqui é um resumo bacana, embora os slides da aula já estão disponíveis no seu caderno do A+. Então, se vocês olharem no caderno, tem esses slides, e tem uma lista de exercícios dos vestibulares mais clássicos que esse assunto tem. Então, eu vou trazer dois arquivos lá para vocês terem essa ideia. Então, em cima disso, então, isomeria. Então, para quem esteve na semana passada, o que é o iso? Iso é o igual, e o que é o meros é a fórmula. Portanto, isômeros ou isomeria é a parte que apresenta... Deixa eu trazer para cá. Aqui. Então, significa aqui. Então, o nosso resuminho clássico. Deixa eu só aceitar o povo que está chegando aí do trabalho. Aí, tá lá. Então, vejam bem. Eu montei um esquema isso na semana passada, igualzinho da semana passada, não vai mudar absolutamente nada. Isomeria plana ou constitucional. Então, semana passada eu fiz um resumo com todas as funções orgânicas possíveis e imagináveis. Aí eu comecei a falar sobre isomeria, isomeros, ou seja, a mesma fórmula. Porém, quando você for fazer a comparação, então a primeira coisa que é importante para vocês anotarem, quando você vai fazer isomeria plana, ela vai fazer comparação. Para quem fez os exercícios da semana passada, os exercícios sempre eram assim. Compare o composto 1 com o 2, compare o composto 3 com o 4, 1 com o 3. Era sempre uma comparação. Aí o que você tem? Se você observar que esses compostos apresentam a mesma função, ou é isomeria de cadeia, ou é posição, ou é metameria. Primeiramente é lógica. O que você acha que vai mudar na isomeria de cadeia? A cadeia. Perfeito. Na isomeria de cadeia, troca a cadeia. Que tipo de cadeia? Uma aberta, a outra vai ser fechada. Uma é normal, a outra vai ser ramificada. Uma é saturada. E saturada, homo e heterogênea. Agora, o cuidado básico da semana passada. Quando trocar posição de alguma coisa, sinal de alerta ligado. Pode ser que seja isomeria de posição, mas pode ser que seja metameria ou compensação. Uma palavrinha, só uma. Resolve todos os seus problemas. Como é que eu sei quando que é isomeria de posição e quando que ela é metameria? A metameria precisa do heteroátomo. Para e pensa, o que você entende por heteroátomo? É um átomo diferente de carbono que está entre carbonos. Agora, se você tiver funções orgânicas diferentes, ou vai ser isomeria de função, ou vai ser tautomeria. Novamente, a lógica. Se na metameria eu precisava do heteroátomo, na tautomeria eu preciso de qual função obrigatória? O enol. E o que é o enol? É aquela hidroxila, aquele grupo OH preso no carbono de dupla. Olha bem. Esse resuminho é o resumo da aula da semana passada. Tudo aquilo que foi visto na semana passada está resumido aqui, ó. Outro detalhe, como eu falei, os slides já estão lá no seu caderno do A+. Interessante até muitas vezes que você pegue, copie, faça aqueles mapas mentais, que isso facilita e muito a sua ideia. Deixa eu aceitar um pouco aqui. Mais alguém? Pronto. Então, esse é o resumo da semana passada. Porém, para treinar, quero ver se você realmente lembra disso aqui. Então, a primeira ideia é, eu vou trazer 2 compostos químicos e eu quero saber que tipo de isomeria que você tem. Já vou adiantar. As fórmulas são iguais, mas os compostos são diferentes. A primeira pergunta que eu faço é, as funções orgânicas são diferentes? São. Repare que aqui tem grupo OH e lá só tem o O. Aí vem a pergunta, que função química aparece no primeiro composto? Eu tenho um, minha coisa, aparece um álcool. E qual é a função orgânica que aparece no segundo composto? Um éter. Então, olhe bem. Lembrando aquele esquema, quando eu tenho funções diferentes, ou é função ou é tautomeria. Mas o que é necessário para ter tautomeria? O enol. Como o enol não aparece, esses 2 exemplos são casos de isomeria de função. Ponto. Resolve o nosso processo. Segundo, as fórmulas são iguais, as funções orgânicas são iguais. Repare que o primeiro e o segundo pertencem ao hidrocarboneto. Portanto, já não é isomeria de função. Então, o que está mudando do primeiro? Deixa eu apagar essa luz aqui. Está tudo reflexo, aí foi melhor. Então, o que está mudando da primeira para a segunda cadeia? A cadeia, ou seja,
a cadeia é normal e aqui embaixo a cadeia é ramificada. Uma é normal, outra é ramificada, portanto, isomeria de cadeia. Próximo exemplo. Agora, cuidado. Mesma fórmula, função igual, ou seja, álcool e álcool. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? É observável. Ah, está mudando a posição. Porém, cuidado, sinal de alerta ligado. Até na semana passada eu falei assim, aquela luz que fica piscando no submarino. Cuidado com isso. Está realmente mudando a posição ou é metameria? Palavra-chave. Qual é a palavra-chave que deve existir para metameria ou compensação? Heteroátomo. Ah, professora, aparece o oxigênio gordinho ali. Cuidado, para ser um heteroátomo, o oxigênio tem que estar entre carbonos. E ele não está entre carbonos. O que está mudando aí? A posição. Então, esses dois exemplos são isômeros de posição. Agora, então, você pode colocar ali diferentes posições do grupo funcional. Agora, cuidado aqui. Eu também tenho a troca da posição. Opa, então é uma isomeria de posição. Cuidado, mas o que está trocando posição de quem? Ah, o professor está trocando a posição do oxigênio. Pois bem, o que esse oxigênio é no meio de dois átomos de carbono? Ele é um heteroátomo. Então, quando troca a posição, cuidado, se trocar a posição do heteroátomo é uma isomeria de compensação ou metameria. Olha bem a diferença que ocorre. Olha aqui, ó. Aqui está mudando a posição da hidroxila. Está mudando a posição da hidroxila. E aqui está mudando a posição do heteroátomo. Isso é compensação e metameria. Aquele exemplo anterior era posição. E o último exemplo, para começar a aula de hoje. Reparem que eu tenho C dupla O preso H. E aqui eu tenho hidroxila presa a um carbono de dupla. Deixa eu destacar essa hidroxila aqui, fica mais fácil. Só colocar uma canetinha aqui. Pegar aqui, marca texto. Pegar a cor vermelha. Pronto, aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. É aqui que vai me interessar. Nessa hidroxila presa a um carbono com dupla, tem uma função. E lá na outra ponta, eu tenho uma outra função química aqui, ó. Eu tenho C dupla O presa a hidrogênio. E aqui tem OH presa a um carbono de dupla. São funções orgânicas diferentes. Mas essa função aqui, hidroxila presa no carbono de dupla, é um enol. Se é um enol, qual é o tipo de isomeria que é exclusivo, clássico para enol? Tautomeria. Pronto, então dei um exemplo de cada um deles para você fechar, pronto, fechar bem essa parte da revisão. Então, o que eu fiz até agora foi uma revisão da semana passada. Então, o que vai começar hoje? Então, lá na página 544, hoje em especial, vamos falar sobre isomeria espacial, ou como a federal adora falar, em estereoisomeria. Estereoisomeria, aliás, não só federal. Esse é um assunto que quem gosta de cobrar é o Enem. Como aí está essa cobrança, está essa discussão, se vai ter Enem, se não vai ter Enem, se mantém a data, se não mantém a data, não importa, vamos estudar para isso. Então, o Enem adora. Todo ano cai 2, 3 questões envolvendo essa isomeria espacial ou estereoisomeria. Professor, qual que é a diferença? Nenhuma. A palavra estéreo significa espaço. Portanto, isomeria do espaço ou estereoisomeria, que é a mesma coisa. São 2 casos apenas, mas esses 2 casos dão um pouco mais de trabalho para você. Então, o que acontece? Primeiro caso especial. Eu vou me ater à teoria. A aula de hoje ela é complicada do ponto de vista de algumas palavrinhas ou expressões que não são comuns do nosso dia a dia, mas não tem nada de extraordinário. A primeira geometria, aliás, a primeira isomeria, melhor dizendo, que vai me interessar é a chamada isomeria geométrica ou chamada isomeria cis-trans. Cis-trans é um termo mais antigo, mas algumas questões ainda vão trazer. Tanto que você provavelmente já deve ter falado em gordura trans, só que provavelmente nunca ouviu falar em gordura cis, mas ela está presente lá no material. Então, cis e trans é a tal da isomeria geométrica. O que eu gostaria que vocês anotassem? Então, lápis, caneta, papel. Existem alguns resuminhos que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Teoria, eu vou fazer o máximo de resumo possível, mapa mental. Como vocês trabalham o dia todo, fica um pouco difícil vocês estudarem, terem tempo para estudar. Então, esses mapas mentais ajudam vocês nesses estudos. Então, primeira tela. Como é que eu vou saber, olhando para aquele composto, se ele vai ou não ter isomeria geométrica? Eu vou começar com as cadeias abertas. E aberta é aquela que não tem forma geométrica. Para que aconteça a isomeria geométrica, olhem bem o que eu vou falar.
70% das questões de isomeria geométrica respondem assim. Assinale a alternativa que mostra o composto que pode ter isomeria geométrica que tem isômeros cis-trans. Ou então, assinale entre os conjuntos de compostos aqueles que têm isomeria geométrica. Aí vem a pergunta, professor, e como é que eu vou saber, apenas olhando para o composto, se ele tem isomeria geométrica? É fácil, é muito fácil, presta bem atenção. Em cadeias abertas, eu preciso que eu tenha uma dupla ligação entre os átomos de carbono, e além da dupla ligação, é necessário que eu tenha ligantes diferentes em cada um dos carbonos da dupla ligação. Então, para que aconteça uma isomeria geométrica, deixa eu só ver se eu consigo colocar para cá, entendeu? Para que aconteça uma isomeria geométrica, vou colocar aqui, cadê a tela? Vamos pegar uma tela em branco aqui. Então, para que aconteça isomeria geométrica, é necessário que eu tenha a dupla ligação. Está aqui. Agora, tem uma outra condição básica. Vou colocar dois tracinhos para cá. Que cada um desses carbonos, eu vou colocar um R1, e aqui eu vou colocar um R2. Dá para dizer que é um 2. Então, olhem bem. Primeira condição, é necessário que eu tenha dupla ligação. Tá lá minha dupla, linda, maravilhosa. Agora, nesse carbono aqui da ponta direita, eu vou chamar de R1 e R2. E lá na outra ponta, eu vou chamar de A1 e vou chamar de A2. Então, para que aconteça isomeria geométrica, a minha cadeia aberta tem que ter essa fórmula geral. Se quiser anotar, eu recomendaria. Então, está meio torto aqui, porque a mão livre no computador fica estranho, mas de qualquer maneira, para que aconteça uma isomeria geométrica em cadeia aberta, eu preciso da dupla ligação. E além da dupla ligação, cada um dos dois átomos de carbono tem que ter ligantes diferentes. Então, o A1 é diferente do A2 e o R1 é diferente do R2. Pessoal, o A1 pode ser igual ao R1? Pode. O A2 pode ser igual ao R2? Pode. O A2 pode ser igual ao R1? Pode. A única coisa que não pode, o R1 ser igual a R2 e o A1 ser igual a A2. Tanto que, se você for analisar bem, deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Deixa eu colocar esse carbono aqui na forma azul, que fica mais fácil até para vocês compreenderem. Eu tenho dois carbonos, tem um carbono vermelho aqui e tem um carbono azul aqui. Se esse carbono, esquece até outro, se aquele carbono da ponta esquerda tiver dois ligantes diferentes e ele cumpre a função, aí esquece aquele carbono e só olha o azul. Se esse azul tiver um R1 e um R2, ou seja, ligantes diferentes, a cadeia tem isomeria geométrica. Ponto, acabou. É dessa maneira que você vai mexer. Vou te dar um desafio. Eu vou te apresentar... Opa, volta um pouquinho. Eu vou te dar duas cadeias, vai aparecer duas cadeias aqui no quadro, e eu quero saber se essas cadeias têm ou não têm isomeria geométrica. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a cadeia vai aparecer já já. Aí eu quero saber se essa cadeia tem ou não tem isomeria geométrica. Então, repare. Temos a dupla ligação? Temos. Opa, a dupla ligação apareceu. Agora, dá uma olhadinha nesse carbono azul. Eu tenho um CH3 e tenho um H. CH3 é diferente do H. Opa, já são ligantes diferentes. Agora esquece esse carbono azul e só olha o carbono verde. Eu tenho o hidrogênio e o CH3. Nesse carbono verde, esquece o que tem para lá. No carbono verde eu tenho dois ligantes diferentes. Logo, essa cadeia tem isomeria geométrica. Ponto. Responde a questão. Tá, professor? Acabou a questão. Vocês vão ver que depois, até nos exercícios, a grande maioria das questões vai fazer o seguinte comando. Assinale a alternativa que mostra o composto que tem ou não tem isomeria geométrica. Vamos fazer um outro composto aqui embaixo. Temos a dupla ligação? Temos a dupla. Nesse carbono azul, esquece isso aqui, ó. Esquece que esse carbono verde aqui, ó. Eu tenho um CH3 e um H. Nesse carbono azul, os meus ligantes são diferentes. Agora, nesse carbono verde, repare que os dois ligantes eles são iguais. Se eles são ligantes iguais, significa que não tem isomeria geométrica. Pronto, acabou. Professor, e o resto não tem mais nada. Para a isomeria geométrica, o que você precisa lembrar? Para que um composto tenha isomeria geométrica, é necessário que ele tenha dupla, e cada um dos carbonos tenha que ter duplas, a participação. Então, cada carbono tem que ter ligantes diferentes. Por que o primeiro composto tem lá? Então, você percebe lá, naquele carbono azul, eu tenho um CH3 e tenho um H, ou seja, dois ligantes diferentes.
Lá no outro carbono, carbono verde, eu tenho H e CH3. Eles também são ligantes diferentes. Logo, esse primeiro composto apresenta a tal da isomeria geométrica pelos dois motivos da nossa regra. Dupla ligação, aí esquece o carbono verde e só olha um carbono por vez. Aquele carbono azul, CH3 é diferente do H, pronto, tem isomeria. No carbono verde, o H é diferente do CH3. Pessoal, mas aqui tem um CH3, lá também tem um CH3, não importa. Tem que estar preso no mesmo carbono. Olha aqui embaixo, ó. Esse aqui tem dois ligantes iguais. Logo, aquela segunda condição não é cumprida, não temos isomeria geométrica no segundo composto. Agora, não para por aí. Existe uma outra condição, só que essa condição agora vale para a cadeia fechada. Bem, a matéria da aula de hoje. Na cadeia aberta, eu preciso da dupla ligação, da dupla, mais ligantes diferentes em cada um dos carbonos da dupla. Agora, na cadeia fechada, só os ligantes diferentes. Portanto, para que uma cadeia fechada tenha isomeria geométrica, é necessário que nessa cadeia fechada eu tenha pelo menos dois carbonos com ligantes, olha a diferença plural, ligantes diferentes. Ponto final, acabou a teoria. A matéria de hoje, para a primeira isomeria, acabou. Então, o que nós vamos encontrar? Deixa eu ver aqui. Então, essa isomeria é chamada de isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. É o primeiro processo. Se vocês olharem na apostila, está lá isomeria geométrica, cis-trans, e já vai ter uma outra mudança que vai ter a isomeria Z. De qualquer maneira, está aí. Então, em cadeias abertas, só para recuperar, eu tenho que ter dupla ligação, mais ligantes diferentes nos dois carbonos de dupla. E na cadeia fechada, pelo menos dois, pode ter mais, mas pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. Professor, dá um exemplo. Bom, sim. Então, o que acontece? Para você compreender aqui, ó, deixa eu jogar para cá. Eu tenho a fórmula geral. Eu tenho uma cadeia fechada. Repare que esse carbono tem um X e um Y. Só que o X e Y precisam ser diferentes. E lá no outro carbono eu tenho um A e um B. E A e B precisam ser diferentes. Portanto, para que aconteça isomeria geométrica em cadeia fechada, pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. Vou te dar um exemplo. Quer ver? Aqui está uma coisa. Então, em cima disso, o exemplo clássico. Quer ver? Em cima disso, eu tenho uma cadeia fechada, e aí eu vou analisar da seguinte forma. Nesse carbono verde, repare que nesse carbono verde eu tenho um H e tenho um Cl. H é diferente do Cl. Opa, ligantes diferentes. Nesse carbono azul, você vai perceber que para fora do ciclo vai ter um H e vai ter um cloro. O H é diferente do cloro. Se o H é diferente do cloro, são ligantes diferentes. Logo, essa cadeia possui isomeria geométrica. Então, no carbono verde, o H é diferente do cloro. Esquece o resto. Só olha o que está preso no carbono verde. Ponto. No carbono azul, eu tenho um H e um cloro. Nesse carbono azul, os dois ligantes são diferentes, portanto, temos isomeria geométrica. Quer ver uma outra coisa importante? A Federal do Paraná, aliás, nem tem esse exemplo aqui, mas de qualquer maneira, vai aparecer depois. A Federal do Paraná, há uns 3, 4 anos atrás, colocou duas cadeias fechadas que falavam sobre essa tal de isomeria geométrica, mas esses dois exemplos vão aparecer já já. Então, o que acontece? Parando um pouquinho para revisar. Cronômetro, em quanto tempo você leva para memorizar essas informações? Então, vamos lá. Cadeia aberta, quais são as duas condições necessárias para que uma cadeia tenha isomeria geométrica? Dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla. E na cadeia fechada? Pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. Ponto final. Acabou a matéria. Você cronometrar não dá 15 segundos. Dupla, mais ligantes diferentes, e na cadeia fechada, dois carbonos com ligantes diferentes. Acabou a matéria. Agora, quando você identificar esses dois isômeros, se identificar essas condições, você vai ter dois isômeros. Só que eu vou colocar aqui, ó, definição antiga. Definição antiga, eles são chamados de isômeros cis e trans. Cis e trans. O que representa um isômero cis e o que representa um isômero trans? Então, presta bem atenção para cá. O cis, ligantes mais leves, quando eu falo mais leves, estou falando em massa atômica. Lembra lá da matéria do professor da Química B, só que os dados vão ser fornecidos. Só que geralmente aí vai ter um H
O H é o elemento mais leve que você vai encontrar na tabela periódica. Então, ligantes mais leves. Quando eu falo mais leve, estou falando em massa atômica, massa molecular, no mesmo lado do plano. Professor, que plano que é esse? Já vou explicar. E o trans, ligantes mais leves em lados opostos do plano. Tanto que trans significa opostos. Cis, ligantes mais leves no mesmo lado do plano, e trans, ligantes mais leves em lados opostos do plano. Não se preocupa muito, não. Isso aqui é uma definição antiga, eu vou trazer a definição nova, que vai ficar um pouco mais fácil até. Então, vamos pegar um exemplo. Só lembre, que tem isomeria geométrica dupla, mais ligantes diferentes. Cadeia fechada, 2 carbonos com ligantes diferentes. Se você tiver essas condições, você vai ter 2 isômeros, um cis e um trans. O cis está no mesmo lado e trans está em lados opostos do plano. Professor, mas que plano que é esse? O plano que vai me interessar é isso daqui, que eu só colocar para cá que é mais fácil. Vou te dar um exemplo. 2-buteno ou but-2-eno. A primeira pergunta que eu vou fazer é: esse composto tem ou não tem isomeria geométrica? But tem 4 carbonos, 2 indica que a dupla está presa no carbono 2, nos demais carbonos, simples ligações. Aí eu coloco os hidrogênios, aí eu tenho esse composto. Aí a pergunta é: esse composto tem ou não tem? Temos a dupla ligação, está aqui presente, já sei que tem a dupla. Agora eu vou olhar esse carbono vermelho. Esquece o carbono verde, esquece que existe isso aqui, ó. Nesse carbono vermelho, eu tenho um CH3 e um H. Pergunta é, eles 2 ligantes são diferentes? São. Os 2 ligantes são diferentes. Pelo poder da mente aparece lá, ligantes diferentes. Agora esquece o carbono vermelho, esquece. Só olha esse carbono verde aqui, ó. O que eu tenho preso nessas 2 ligações? Eu tenho um CH3 aqui e tenho um H aqui. CH3 e H são ligantes diferentes. Portanto, a pergunta que eu fiz: esse composto tem ou não tem isomeria geométrica? Tem, porque ele tem a dupla e cada um dos 2 carbonos da dupla tem ligantes diferentes. Agora, como é que eu montaria os isômeros desse composto? E aí que vem a lógica, quer ver? Eu vou montar do jeito que eu quiser. Você pode fazer do jeito que você quiser. Tem a dupla ligação, aí eu vou colocar simples, vou colocar um H aqui e vou colocar um CH3 aqui embaixo. Vou colocar um H aqui e um CH3 aqui embaixo. Lá na definição eu falei num plano. É um plano imaginário que passa pelo meio da dupla ligação. E agora ficou fácil. Nesse carbono aqui, entre o H e o CH3, quem que é o mais leve? Quem que tem menor massa molecular? É o hidrogênio. Portanto, bem discreto, ficou o hidrogênio como mais leve. Nesse carbono entre H e CH3, quem que é o mais leve? É o H. Pergunta: onde que os ligantes mais leves estão presos? No mesmo lado do plano. Se eles estão no mesmo lado do plano, são isômeros cis. Esse isômero é um isômero cis. Professor, mas como é que eu vou montar? Você não vai montar nada. Na hora que você pegar a prova, esse desenho está pronto. O desenho está pronto. O que você vai fazer? Você vai passar o plano pelo meio e vai verificar nos 2 carbonos quem que é o mais leve. Se os 2 ligantes estiverem para cima ou para baixo, é o isômero cis. Quer ver? Você compreendeu? Ele vai montar, ele vai deixar pronto, lindo, maravilhoso para você. Isso aqui que eu estou fazendo é uma montagem, mas na hora da prova esse desenho já vem pronto para você. Então, aí tem esse desenho. Pronto, agora sim. Passe o plano imaginário pelo meio da dupla ligação. É um plano imaginário. Apareceu o plano lá? Apareceu. Entre o H e o CH3, quem que é o mais leve? Quem tem menor massa? Só pode ser o hidrogênio. O hidrogênio vai ficar bem destacado na tela de você. No outro carbono, aliás, nesse carbono entre CH3 e H, quem que é o mais leve? É o H. Onde que os ligantes mais leves estão presos? Em lados opostos do plano. Se eles estão em lados opostos do plano, só pode ser o isômero trans. Ponto final. Acabou a primeira parte da matéria. É sério? Sim. A dupla, cada carbono ligantes diferentes com ligantes diferentes. Cis, se eles estiverem no mesmo lado, trans, se estiverem em lados opostos do plano. Ponto. Resolve o material. Só para você ter uma ideia, como eu tinha falado, há 4 anos atrás, a Federal do Paraná cobrou esse exemplo aqui, ó, cadeia fechada. Então, você vai passar um plano, deixa eu colocar a canetinha aqui, ó, é um plano imaginário, cadê a canetinha, deixa eu colocar uma cor dela, deixa eu colocar a vermelha aqui. Você vai passar um plano imaginário. Esse plano imaginário vai passar por uma das arestas. Aí o que se olha aqui, ó? Nesse carbono aqui, ó, ele está aparecendo. Nesse carbono aqui está feio, mas está lá. Eu tenho um hidrogênio para cima e um bromo para baixo.
Entre hidrogênio e bromo, quem que é o mais leve? É o hidrogênio. Então, esse hidrogênio está para cima. Lá no outro carbono, eu também tenho H e bromo. Quem que é o ligante mais leve? É o hidrogênio. Onde que os ligantes mais leves estão? No mesmo lado do plano. Portanto, esse primeiro composto é um isômero cis. E nesse outro composto aqui, ó, o H está para cima, o H está para baixo desse plano. Se um está para cima, um está para baixo, é o isômero trans. Outra coisa que pode preocupar. Professor, tem uma ligação estranha aqui, ó. Tem uma ligação tracejadinha e tem uma ligação mais pretinha. O que, que são essas ligações? São simples ligações. Professor, e por que é tracejada? Porque eu estou falando de isomeria espacial. Significa que um desses átomos está para fora do plano e o outro está para trás da tela. É só uma forma de representar o espaço, mas é só um distrator. Não, você viu uma ligação toda tracejadinha, uma ligação mais pretinha. O que, que isso representa? Simples ligações. É só um distrator. Não se preocupem com eles. Agora, temos uma atualização da nossa matéria. Antigamente se chamava isômero cis-trans, e hoje nós chamamos de isomeria zero. Então, estamos atualizando o nosso material. O que, que muda? Nada. Não muda absolutamente nada. Só que o problema é que o isômero cis e trans, ele falava em isômeros mais leves, em ligantes mais leves. E tinha alguns casos em que os ligantes tinham a mesma massa. Eles eram diferentes, mas tinham a mesma massa. E daí, como é que eu saberia se era cis ou trans? Para evitar esse problema, hoje nós temos a chamada isomeria Z. O que é o Z? Z é o isômero cis e E é o isômero trans. Só mudou a nomenclatura. Em vez de ser cis-trans, agora é isomeria Z. Z para cis e E para trans. Só que agora mudou. Veja bem. O isômero Z, que é o cis, grupos de maior prioridade no mesmo lado do plano. E o isômero E, que é o trans, grupos de maior prioridade em lados opostos do plano. Só que o que é a prioridade? Hoje, a prioridade se baseia no maior número atômico. Esses números atômicos vão ser fornecidos por uma tabela ou os dados na própria questão. Então, o que acontece? A minha isomeria cis-trans virou isomeria Z. Z para cis e E para trans. O Z, que é o cis, grupos de maior prioridade no mesmo lado do plano. E o Z, aliás, o E ou o trans, grupos de maior prioridade em lados opostos do plano. E o que é essa prioridade? A prioridade é o maior número atômico. Acho que está na apostila de vocês escrito dessa maneira. Então, é importante, a prioridade se baseia no maior número atômico. Então, hidrogênio, número atômico 1, oxigênio 8, carbono 6, esses dados que você encontra. Qual que é a diferença? Quer ver? Ó? Novamente, não precisa se preocupar com a montagem. O composto vem lindo, maravilhoso e desenhado para você. Tá, eu tenho a dupla, tem um H e tem um CH3. Ligantes diferentes, hidroxilo e CH3, ligantes diferentes. Vou passar um plano pelo meio da dupla ligação. Passei. Agora veja bem o que mudou. Hidrogênio tem número atômico 1, carbono tem número atômico 6. Qual que tem o maior número atômico? Carbono. Portanto, esse CH3 vai ficar em destaque. E esse é o ligante de destaque. Oxigênio, número atômico 8, carbono 6. Se o oxigênio é 8 e o carbono é 6, você olha sempre o primeiro átomo que está preso ao carbono. O primeiro átomo, não importa o que tem depois. Então, olha só. Hidrogênio, número atômico 1, carbono 6. Entre 1 e 6, o que tem maior número atômico é o carbono, é ele que ficou em destaque. Oxigênio, número atômico 8, carbono 6. Lembrando que esses são dados que você retira da tabela, não precisa decorar. Um está para cima e o outro está para baixo do plano. Como é que eu chamo esse isômero? Ah, professor, é um trans. Pode até chamar de trans, mas esse trans foi atualizado. Hoje ele é chamado de isômero E. Só E. Trans ou E. Quer ver outro exemplo? Para fechar a isomeria geométrica, o composto vai ser montado. O composto vai ser montado. O que você precisa ter? Um H, um CH3. Aqui eu vou jogar um CH3 e aqui um OH. E cuidado, ó. Não tem ligantes iguais. Não interessa. 1 e 6. Qual que tem maior prioridade entre 1 e o 6, entre hidrogênio e carbono? A maior prioridade é o maior número atômico, portanto, esse CH3 aqui ele vai ficar em destaque. Carbono 6, oxigênio 8. Quem tem maior prioridade? O oxigênio 8. Os ligantes de maior prioridade estão no mesmo lado do plano. Como é que eu chamo esse isômero? Cis ou Z. Portanto, é dessa forma que você vai trabalhar. Então, não se assustem pelos tamanhos das cadeias, que lá na prova do Enem,
Geralmente eles colocam, a gente chama de questão monstro, que se vira a folha da Descartes numa questão que é uma página inteira, porque cada alternativa tem uma substância. Só que ele vai perguntar assim, qual das substâncias a seguir pode ter isomeria cis-trans ou isomeria zero? O que você precisa buscar? Que tenha dupla ligação e cada carbono com ligantes diferentes ou um ciclo com 2 ligantes diferentes. Se os ligantes de maior prioridade estiverem no mesmo lado do plano, é o cis ou o Z. Se eles estiverem em lados opostos, é o trans ou o E. Ponto. Resolve esse material. E aí, para facilitar uma última frase, só para encerrar essa isomeria, todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes. Olha o exemplo, quer ver? O cis 1,2 de brometeno, trans 1,2 de brometeno. Repare que eles têm a mesma fórmula, só que um ferve a 112 graus e um ferve a 108 graus. Professor, por que o cis tem um ponto de ebulição maior do que o trans? Porque normalmente os compostos na forma cis, eles são mais polares do que o isômero trans. Mas é uma informação que só vai ser necessária para aqueles alunos que vão para a segunda fase em química. Só. Depois, lá na segunda fase, nós vamos trabalhar novamente essa polaridade dos isômeros cis e trans. Mas essa frase aqui, ela é importante. Todos os isômeros cis-trans ou isômeros zero têm propriedades físicas diferentes. Resumo até então. Eu adoro esses resuminhos aqui. Ó. Então, isso aqui era interessante que vocês anotassem ou gravassem depois. Todo o assunto até agora de isomeria geométrica resumida em uma única tela. É isso que você precisa gravar para a aula de agora até então. Isomeria geométrica em cadeias abertas. Ela precisa da dupla ligação mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla. E numa cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Se você encontrar estas condições, eu vou ter sempre 2 isômeros. Cis-trans ou atualiza para isomeria Z. Z para cis, E para trans. Fica fácil até de lembrança. Então, tipos de isômeros. O cis, que foi atualizado para o isômero Z, e o trans, que foi atualizado pelo isômero E. O que eu tenho no cis? Ligantes de maior prioridade no mesmo lado do plano e trans. Ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. E qual é a prioridade? A prioridade hoje se baseia no número atômico. Ponto final. Essa tela é o resumo da primeira isomeria espacial chamada isomeria geométrica. Captou? Até se vocês quiserem anotar, mas como eu falei, esse arquivo já está disponível lá no seu caderno do A+, do jeito que está sendo apresentado aqui, já está disponível. Aliás, sempre que eu começar uma aula, os arquivos sempre vão estar disponíveis. Está tudo disponível já para vocês fazerem a consulta. Se vocês quiserem depois imprimir, ou então baixar, porque tem PDF, pode baixar no telefone, você tem que estudar isso em algum lugar. Então, esse resuminho é importantíssimo. Então, eu quase posso apostar com vocês que esse resumo vai estar numa das questões do Enem. A federal pode ser que cobre, mas ela não cobra só um assunto na química orgânica. Ele vai fazer função, vai colocar cadeia, vai colocar hibridação, mas que esse assunto de isomeria cis-trans ou isomeria Z vai estar presente no seu Enem, vai. Então, presta bem atenção. Para a cadeia aberta, dupla ligação, mas ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Como que eu chamo os 2 isômeros da isomeria geométrica, cis-trans ou isomeria Z? Z para cis, E para trans. Cis no mesmo lado, trans em lados opostos do plano, e hoje essa prioridade se baseia pelo número atômico. Ponto final. Primeira isomeria já foi. Agora a segunda isomeria, ela tem 6 nomes ou 6 expressões que são estranhas, mas ao final da aula, dá tempo de sobra, dá. Ao final da aula, vocês vão perceber todos esses nomes estranhos. São nomes estranhos, mas nada espetacular. E presta bem atenção que quem gosta dessa isomeria é a federal. Isomeria óptica. Provavelmente na física você já estudou óptica. Você tem um nervo óptico que enxerga. E você enxerga devido à presença da luz. Primeira coisa que eu gostaria que vocês anotassem, e se for possível, destacassem. Se tiver uma caneta marca-texto, melhor ainda. Isomeria óptica, estuda os compostos que desviam. Se você puder colocar essa expressão desviam em evidência, aliás, coloca a expressão inteira, desviam o plano da luz polarizada. Então,
Isomeria óptica é a parte da química orgânica que estuda compostos que desviam. Se você puder colocar em destaque essa palavra desviam, ela é importante para o nosso vestibular. E por que eu falo isso? Eu já posso dizer, há 3 anos atrás, a Federal do Paraná cobrou uma questão falando sobre isomeria óptica. Era uma questão simples. Ele falava uma informação lá e todo aluno deveria saber. Só que alguns alunos cometeram, muitos alunos cometeram, porque a questão quase teve 62% de erro. É muita gente errando. É uma questão que era muito simples, mas tem gente que errou por causa dessa palavra desviam. Então, vou fazer questão de destacar isso agora. Professor, mas o que é luz polarizada? Um pouco de física. Não sei se é do Vado, se é do Paulo, mas de qualquer maneira. A luz natural é um exemplo de uma luz não polarizada. O que é uma luz não polarizada? É aquela que vibra em todos os planos. Sua luminária, a luz que está no seu teto, é uma luz não polarizada, porque ela espalha. Portanto, é uma luz que vibra em todos os planos. Aí essa luz vai passar por um prisma, e na hora que ela passa pelo prisma, ela vira uma luz polarizada. E o que é uma luz polarizada? É aquela que vibra em um único plano, em um único comprimento de onda. É assim que vai funcionar a luz polarizada. Então, o que acontece? A luz natural é um exemplo de uma luz não polarizada. Ela atravessa um prisma e vira luz polarizada. Primeira informação que você precisa lembrar. O que você lembra de luz polarizada? É aquela que vibra em um único plano. Ponto. Já resolveu a primeira parte do nosso material. Agora, para aqueles que vão para a parte de biológicas, deixa eu colocar aqui, cadê você? Ah, tá aqui. Para aqueles que vão para a parte de biológica, dentro de um laboratório de biologia existe um aparelho chamado polarímetro, e até fica mais fácil para vocês compreenderem. Eu tenho aqui embaixo uma lâmpada. Essa lâmpada é uma fonte de luz não polarizada. Olha só, vibrando em todos os planos. Aí essa luz não polarizada, ela vai passar por um prisma polarizador, que é esse 3, e na hora que ele passa por esse 3, lá está o prisma, desculpe, é o 4. Aí vira uma luz polarizada. O que é uma luz polarizada? É aquela que vibra em um único plano. Aí essa luz polarizada ela pode atravessar uma certa substância, e na hora que essa luz polarizada que vibra em um único comprimento de onda, ela pode ter 3 comportamentos. Ou essa luz polarizada pode desviar para a direita, ou ela pode desviar para a esquerda, ou ela pode não desviar. Ela tem 3 comportamentos. Ou ela desvia para a direita, ou ela desvia para a esquerda, ou ela não desvia. Ela passa reto sem desvio qualquer. E aí vem a pergunta. Professor, na hora da prova eu não vou ter um aparelho desse para eu poder enxergar. Isso aqui é um polarímetro, como eu falei, todo laboratório de biologia que trabalha com moléculas do nosso corpo tem um polarímetro. É um aparelho simples. Parece uma luneta, telescópio. Tem uma fonte de luz, aí tem a luz não polarizada, tem o prisma vira luz polarizada e tem um compartimento, melhor dizendo, que você coloca uma substância, a luz passa por essa substância e ela pode ou desviar para a direita, ou desviar para a esquerda, ou não desviar. Só que eu não vou ter esse aparelho para enxergar. E aí vem a pergunta crucial. Como que eu vou saber se aquele composto XYZ pode ou não desviar o plano da luz polarizada? Entramos em teoria. E aí vem a primeira boa notícia. Condição é singular. Qual é a única condição que você precisa ter na molécula para ela ter desvio da luz polarizada? Que a molécula seja assimétrica. Nossa, facilitou muito a minha vida. Como é que você vai saber no papel se a molécula é ou não assimétrica? Essa informação é crucial. Talvez uma das mais importantes da aula de hoje. É necessário que você casse o tal do carbono quiral ou carbono assimétrico. O professor não ajudou em nada, agora vai ajudar. Destaque muito bem essa frase, está nesse retângulo em verde aqui. Olhem bem. A luz vai passar pela substância, ela pode desviar para a direita, para a esquerda ou não desviar. Como é que eu vou saber no papel lá no dia da prova, se aquele composto vai ou não desviar? Novamente, metade das questões hoje de prova, aliás, é mais, 60%, 70% hoje das questões vão perguntar assim, assinale, vocês vão ver pela apostila, assinale a alternativa que traz a única substância que pode desviar o plano da luz polarizada. Como é que eu vou descobrir isso? Molécula assimétrica. Só que tem um problema. Na hora que eu pego o papel tem 2 dimensões e a molécula simétrica tem 3. E como é que eu vou fazer essa visualização? Eu não enxergo isso no papel. Portanto, eu vou caçar, eu vou procurar um tal de carbono quiral.
ou carbono assimétrico, tanto faz. Esse carbono quiral ou carbono assimétrico é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Destaque essa frase. Carbono quiral ou carbono assimétrico é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Nada extraordinário. Então, olha só. Luz polarizada é aquela que vibra em um único plano. Primeira expressão estranha. Carbono quiral. Tem muita gente que nunca ouviu isso na vida. Carbono quiral ou carbono assimétrico é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. É fácil. Carbono quiral. Quiral significa 4 ligantes diferentes. Ou então, nunca caiu na prova até hoje. Uma outra forma de você ter um derivado de uma molécula simétrica é um derivado alênico. O que é um derivado alênico? Eu tenho um carbono central com 2 duplas ligações, hibridação sp, e os 2 carbonos nas laterais são carbonos sp2. Se você encontrar um carbono com 2 duplas grudadas no mesmo carbono, um alcadieno acumulado, eu tenho um derivado alênico, é uma molécula simétrica, pode ter isomeria óptica. Nunca vi nenhuma questão, a não ser prova de ITA, prova de IME, essas provas mais militares. Caso contrário, raramente você vai encontrar algum derivado alênico em estrutura. Mas cuidado que ele pode aparecer na teoria. Para que uma cadeia tenha isomeria óptica, é necessário que eu tenha carbono quiral. Não. Precisa só do carbono quiral. O derivado alênico também pode me ajudar a me dar a molécula simétrica. Então, essa tela inicial, ela já mostra 70% de todo o trabalho que você vai ter na isomeria óptica. Na isomeria geométrica, eu montei aquele resumão, fácil de lembrar. Na isomeria óptica, cassem um carbono quiral. Esse carbono quiral eu vou insistir um pouquinho mais. Então, o que é um carbono quiral? Eu vou pegar um carbono, para ser um carbono quiral, ele só pode ter simples ligações. Só simples ligações. Só pode ser um carbono sp3. Professor, o carbono de dupla, de tripla, eles não podem ser carbonos quirais. Aí vem uma outra vantagem. Na hora que você pegar uma questão, na hora que você abrir a questão e falar assim, opa, ache o carbono quiral. Descarte o carbono de dupla, descarte o carbono de tripla, descarte o carbono CH2 e descarte o carbono CH3. O dupla não tem 4 ligantes, tripla mesma coisa, CH2 tem 2 hidrogênios iguais, o CH3 tem 3 hidrogênios iguais. Para que eu tenha um carbono quiral, só pode ser um carbono de simples ligações, e eu tenho R1, R2, R3 e R4. Todos esses 4 ligantes devem ser diferentes. Isso é um carbono quiral. Vamos treinar? Dá uma olhadinha no exemplo. Opa, aqui tem um derivado alênico, mas isso por enquanto não interessa. Então, vamos treinar. Essa cadeia tem algum carbono quiral? Bom, se a nossa mente fosse assim, os círculos, os retângulos, as imagens começam a aparecer. Repare esse carbono aqui, ó. Ele está preso à direita a um hidrogênio, acima uma hidroxila, abaixo um cloro, e à esquerda todo o conjunto de átomos. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês compreenderem. Quando eu falo em carbono quiral é tudo que está preso à esquerda, tudo que está preso à direita, tudo que está preso para cima e para baixo. É tudo que está preso para cima, para baixo, esquerda, direita. Não é só o primeiro átomo, não. É tudo que está à esquerda, tudo que está à direita, em cima e embaixo. Então, é essa ideia que você vai ter. Então, eu tenho um composto, ele tem 2 carbonos. Qual ou quais desses carbonos são quirais? Então, você percebe que esse aqui está preso a hidrogênio ligante 1, cloro ligante 2, hidroxila ligante 3 e o ligante 4 é o CH3. Os 4 ligantes são diferentes, portanto, eu tenho um carbono quiral. Pergunta para você. Esse carbono aqui, ele poderia ser um carbono quiral? Não, porque ele tem H, H e H. São 3 ligantes iguais, significa que eu não posso ter um carbono quiral ali. Fechou? Então vejam bem, das 6 expressões da aula de hoje, 2 você já domina. Polarizada é aquela que vibra em um único plano. Carbono quiral ou assimétrica é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Lembrou? Agora vamos continuar. Quando você encontrar esse seu carbono quiral, lembrando que a luz pode ter 3 comportamentos, ou desvia para a direita, ou desvia para a esquerda, ou não desvia. Só que para cada um desses comportamentos eu vou ter um nome especial. Que nomes especiais que eu vou ter? Então, tipos de isômeros. Primeiramente,
Uma pessoa que escreve com a mão direita é uma pessoa destra. Destro deriva de direita. Portanto, o primeiro isômero que vai me interessar é o chamado isômero destrógero. Giro, desvio para qual lado? Para a direita. Fácil, esse é tranquilo. Carbono quiral, 4 ligantes diferentes. Destrógiro, giro, desvio para a direita. Destrógiro, ou você vai encontrar por um Dzinho ou por um mais. Por quê? Na hora que você olha pelo polarímetro, a luz está vindo polarizada, então ela vem nesse sentido. Na hora que você olha pelo tubo, a luz vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai movimentar para a direita. E como eu tenho aqui o círculo completo, ele vai ter os 180 graus numa escala positiva e os outros 180 numa escala negativa. Portanto, se ele desviar para a direita, ele vai ter um número na escala positiva, mas é na escala que eles criaram. Então, mas o que me interessa aqui? Destrógeno é o isômero que desvia para a direita. Ponto final. Sem exceção, sem conta, sem báscara, sem absolutamente nada. É o primeiro isômero que me interessa. Lembrando, luz polarizada é aquela que vibra em um único plano. Para ter isomeria óptica, eu preciso do carbono quiral. O que é um carbono quiral? 4 ligantes diferentes. Para cada carbono quiral, 3 comportamentos. Desvia para a direita, desvia para a esquerda e não desvia. Quando desviar para a direita, ele é chamado de destrógeno. E como é que eu vou chamar aquele que desvia para a esquerda? Primeiro, se alguém escreve com a mão direita, uma pessoa destra. Quem escreve com a mão esquerda é uma pessoa, você fala assim, canhota. Não é não. O termo canhota é um termo popular, um termo técnico. Quem escreve com a mão esquerda, provavelmente deve ter alguma pessoa que está escrevendo com a mão esquerda. Essa pessoa é uma pessoa sinistra. Tanto que a palavra sinistra vem de sinister, que significa esquerda. Nossa, professor, mas ele é sinistro. Sinistro significa que chuta com o pé esquerdo ou escreve com a mão esquerda. Isso é uma pessoa sinistra, só, ponto final. Então, o que acontece? Só que sinistrógeno é uma palavra muito longa para ser colocado na química. Então, o que nós vamos ter? O chamado levógeno. Isômero levógeno. Levos, agora não lembro qual que é a origem, mas o levos, ele derivou da palavra inglesa left. Quem gosta de videogame sabe exatamente o que é o left. Então, destrógeno desvia para a direita. Levógeno desvia para a esquerda. Pronto. O professor não vai lembrar de ser levógeno, não precisa. Se destro desvia para a direita, levógeno só pode desviar para a esquerda, porque só tem 3 comportamentos. Ou desvia para a direita, ou desvia para a esquerda. Se ele não desvia, não tem desvio qualquer. Então, destrógeno desvia para a direita, levógeno desvia para a esquerda. Pessoal, luz polarizada vibra em um único plano. Carbono quiral, carbono que tem 4 ligantes diferentes. Destrógeno desvia para a direita, levógeno desvia para a esquerda. E se ele não desviar, como é que eu chamo o isômero que não desvia o plano da luz polarizada? Outra palavrinha estranha, racêmico ou mistura racêmica. O que você tem? Olha bem, a isomeria óptica é uma isomeria simples do ponto de vista teórico, só que tem algumas palavrinhas estranhas que você vai ter que se acostumar. Vamos lá. Racêmico ou mistura, o termo correto mesmo seria mistura racêmica. Por quê? Porque eu vou pegar 50% de um destrógeno e 50% de um levógeno. É como se você pegasse as mãos assim, ó, vou pegar a mão esquerda e a mão direita e puxasse com a mesma força e intensidade. O que acontece com os meus vetores de força? Eles se anulam. Portanto, se eu misturar 50% de um composto que desvia para a direita, 50% de um composto que desvia para a esquerda, esses compostos eles se anulam. E se eles se anulam, eu tenho um isômero racêmico. E aí que vem uma falha de muita gente naquele vestibular que eu havia comentado. O isômero racêmico ele é opticamente inativo. Então, significa que ele não desvia o plano da luz polarizada, logo, ele não é um isômero óptico. Volta para a primeira tela da isomeria óptica, eu pedi para vocês destacarem uma palavrinha. Volta para a teoria. Isomeria óptica é aquela que estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada, que desviam, e quem desvia? Para a direita, destrógeno, para a esquerda, levógeno. O racêmico não desvia, portanto, ele não é isômero óptico. Ele não pode entrar nessa conta. Então, se o comando da questão vier assim,
Quantos isômeros ativos ou ópticos existem no composto tal? Não entra o racêmico, ele é opticamente inativo. O racêmico nada mais é do que uma mistura de 50% de um destrógeno e um levógeno. E até uma outra informação técnica. Vou pegar esse composto aqui, ó. Tá vendo esse carbono aqui, ó? Ele está preso a um átomo de flúor, está preso a um hidrogênio, está preso ao cloro e está preso ao CH3. 4 ligantes diferentes. Professor, como é que você sabe que é um levógeno? Eu não sei. Se você olhar somente as imagens no papel, você não sabe se aquele desvia para a direita ou para a esquerda. Somente na experiência, somente na vida prática, somente no aparelho que você consegue determinar. No papel não dá para saber. Eu coloquei levógeno e destrógeno, mas podia ter trocado sem problema nenhum. Só que o racêmico é 50% de destrógeno mais 50% de levógeno e vice-versa. Esse é o meu racêmico. Volta para a teoria, vou insistir. Para que aconteça isomeria óptica, é necessário que você micasse um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Para cada um carbono quiral, existem 3 tipos de desvio. Um que desvia para a direita, que é o destrógeno, um que desvia para a esquerda, que é o levógeno, e outro isômero que não é óptico, que é uma mistura dos dois, que é chamado de racêmico. Portanto, as 4 expressões chaves até agora, carbono quiral, estrógeno, levógeno e racêmico, você já está tirando de letra. Porém, existe uma outra pergunta. Você pergunta? E como é que você identifica isso na forma? Não identifica. Na hora da prova, não se identifica. Simplesmente ele vai dizer que esse é um destrógeno e esse é um levógeno. A pergunta é, como é que eu vou saber se ele tem ou não tem isomeria óptica, cassem o carbono quiral? Boa pergunta para quem fez lá. Não sei quem perguntou, acabei não vendo. Então, como é que eu vou saber se esse composto desvia ou não? Carbono quiral. Você vai ter que verificar. Aqui tem um carbono quiral, lá tem um carbono quiral. Se tiver carbono quiral, vai ter 2 isômeros, um destrógeno e um levógeno. Qual é o destrógeno e qual é o levógeno? Não tenho a mínima ideia. Mas, de qualquer maneira, vai ter os dois. E a mistura dos dois vai me dar um racêmico. Ponto. Fecha o nosso sistema. Agora, e se eu tivesse mais de um carbono quiral? É o único momento na química orgânica que você vai ter uma conta matemática, mas não é nada espetacular. Então, se o meu composto tivesse 2, 3, 5, 10 carbonos quirais, como é que você funcionaria dessa maneira? Então, olha só, presta bem atenção. Volta aqui, errado. É uma conta matemática. Para isômeros ativos, 2 elevado a n. Professor, o que é o n? É o número de carbonos assimétricos ou carbonos quirais. Então, para você calcular os isômeros ativos, lembrando que ativo é aquele que desvia, estrógeno e levógeno. E o número de isômeros inativos, que são os racêmicos. Lembrando que racêmico é mistura de 50% de destrógeno com 50% de levógeno. Mistura os dois num só, aí você vai ter o inativo. A continha é 2 elevado a n. É uma exponenciação. Professor, mas o que é o N? N é o número de carbonos quirais. Só que não se preocupe que não vai ter 2 elevado a 50, 2 elevado a 80, como a matemática adora cobrar. Vocês vão ter 2, 3, 4, 5, até hoje. O máximo que eu vi de compostos com carbonos quirais foi 8. 2 elevado a oitava, mas nada espetacular. Então, o que acontece? Vou fazer uma suposição. Imagine que você tem um composto que tenha 3 carbonos quirais. 3 carbonos quirais. Quantos isômeros ativos esse carbono quiral vai desenvolver? 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2 são 8 isômeros ativos. 8 ativos. Desses 8, metade desvia para a direita, 4 destrógenos, e a outra metade desvia para a esquerda, levógenos. 2 elevado ao número de carbonos quirais. Metade desse número vai para a direita, a outra metade vai para a esquerda. Se você quiser calcular os inativos ou racêmicos, tem uma outra expressão matemática, que é 2 elevado a n menos 1. Mas eu peço para vocês nem decorarem essa formulazinha aqui. Para você calcular inativo, é mais fácil você lembrar que os inativos sempre correspondem à metade dos ativos. Os inativos ou racêmicos sempre, só botar aqui a conexão, sempre é a metade dos ativos. Quer ver? 2 elevado à terceira, 8. 8 ativos. Quantos inativos? Metade de 8, 4 inativos. 2 elevado a 3 menos 1, 2 elevado a 2 são 4. Então, eu não preciso me preocupar com essa formulazinha aqui de baixo. Eu só preciso me preocupar com essa fórmula de cima. Se eu tiver mais de um carbono quiral,
2 elevado a N, 2 elevado a esse número de carbonos quirais para calcular ativos. Grande cuidado da prova de isomeria óptica está no comando da questão. É aí que você vai ter que tomar cuidado. Se você tiver 3 carbonos quirais, 2 elevado à terceira, 8, metade de 8, 4 são os inativos. Professor, se tivesse 5 carbonos quirais, 2 elevado à quinta potência são 32. 2 vezes 2, 8, 16, 32. Isso aí só para fazer a conta. 32 ativos, metade disso, 16 inativos. É sempre a metade. Agora, vamos fazer um teste com vocês, quer ver? Lembrando, importante, só para fazer bem claro isso aqui para evitar problemas. Isômeros ativos são aqueles que desviam o plano da luz polarizada. Portanto, o estrógeno e o levógeno. Os inativos são os racêmicos. Então, quando eu falo em isômeros ativos, estou falando em estrógeno e levógeno. E o isômero inativo é o racêmico. Só para deixar bem clara a nossa nomenclatura aqui. E aí, um exemplo. Aliás, vou fazer um desafio com vocês agora. Eu vou aproveitar nessa cadeia e vou cobrar praticamente toda a química orgânica que você estudou até agora. Prontos? Tentem responder as minhas informações. Façam mentalmente mesmo. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Ela é aberta porque não tem nenhuma forma geométrica. Ela é normal ou ramificada? Lá eu quero ver. Ela é normal ou ramificada? Professor, ela é ramificada. Para ser uma cadeia carbônica, ramificada, ela precisa ter carbono pendurado. Isso aqui não é um carbono, é um cloro. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos na minha cadeia principal e fora não tem carbonos, é uma cadeia normal. Ela é saturada porque não tem nenhuma dupla ou tripla entre carbonos e é uma cadeia homo ou heterogênea? Ela é homogênea, embora tenha um monte de átomos, mas para ser heterogênea ela tem que estar entre carbonos. Aí vem outro desafio. Eu quero que vocês identifiquem as funções químicas presentes nesse composto. Então vejam bem. Como é que é o nome dessa função orgânica presa aqui na ponta direita? Um ácido carboxílico. Aqui nós vamos ter um cloro, que é um haleto. Aqui eu vou encontrar um NH2. Amina ou amida? Lembra do macete lá? As mina não tem bola. Portanto, eu tenho uma amina e aqui em cima eu tenho uma hidroxila no carbono de simples e eu tenho um álcool. Mas a pergunta é, deixa eu apagar tudo isso aqui. Aí, quantos carbonos quirais existem nesses compostos? Quantos? Então, veja bem como é que eu vou fazer. Eu vou pegar esse primeiro carbono aqui. Ó. Eu tenho ligante 1, tenho ligante 2, tenho ligante 3, e agora presta bem atenção. Esse aqui ó, é o meu ligante 4. Todo esse trambolho de átomos à esquerda é um ligante. Então, esse carbono aqui é um carbono quiral. Esse carbono que eu acabei de destacar. Agora, o outro carbono também seria um carbono quiral? Vamos analisar. Eu tenho hidroxila, tenho CH3, tenho NH10 para baixo e eu tenho todo esse grupamento aqui para a direita. Esse carbono também é um carbono quiral. Então, significa que essa cadeia tem 2 carbonos quirais. Aplicando a formulazinha agora. Quantos isômeros ativos eu vou encontrar nessa cadeia? Pergunta. Tá. Então vejam bem. 2 elevado a N. Como eu tenho 2 carbonos quirais, eu tenho 4 ativos. Desses 4 ativos, metade vai para a direita de estrógenos, a outra metade, 2 levógenos. Quantos inativos eu vou ter? Metade. Metade de 4, 2 inativos, que são os racêmicos. Se o comando da questão perguntar qual é a quantidade total de isômeros presentes na cadeia, some os ativos com os inativos. Total de 6 isômeros. Mas cuidado! 4 ativos, 2 inativos. Cuidado com o comando da questão. E aí, para fechar a nossa aula, a última informação, a última palavrinha, aliás, penúltima, tem mais uma depois. Enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticas. Presta bem atenção nesse comando aqui, ó. Enantiômeros, enantio significa espelho e mero significa forma, portanto, enantiômero significa forma no espelho. Enantiomorfos, o exemplo maior que você vai encontrar de enantiomorfia são as mãos. Repara que a minha mão esquerda ela é reflexo da mão direita e no plano não são sobreponíveis. Professor, eu consigo. Imagina assim, ó lá, você vai para a parede, ou seja, as mãos elas não se sobrepõem. Esses 2 exemplos das mãos e os pés são exemplos de estruturas enantiomórficas ou enantioméricas. Frase para você não esquecer.
São compostos que correspondem à imagem do outro no espelho e não são sobreponíveis. Enantiômeros. Compostos em que um é a imagem do outro no espelho e não são sobreponíveis. Lembre-se das mãos. A mão esquerda ao lado da mão direita, elas não se sobrepõem em nenhum momento. No plano. Se você fizer assim, sai do plano. No plano. Esses são enantiômeros. Quer ver um exemplo? Olha só. Se você colocar esse composto, isso aqui é o reflexo dele no espelho. Se você pegar esse composto e colocar em cima do outro, eles não se sobrepõem. Portanto, eu tenho um exemplo de enantiômeros. Vou te dar outro exemplo aqui embaixo. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho uma cadeia. Repare que o F reflete o F, o H reflete o H, Cl reflete... É no espelho, literalmente a imagem. Agora, se você pegar esse composto... Imagine que se tirando isso aqui, ó, tire esse composto e coloque ele lá em cima. O flúor e o cloro já não vão bater. Se um dos átomos não bate, significa que eles são imagens e eles não são sobreponíveis. Então, enantiômeros são estruturas em que uma imagem e não são sobreponíveis. E aí, a última palavrinha, que por aqui me interessa, a última palavrinha que me interessa são os diastereisômeros. Professor, aquela palavrão, diastereisômeros. Se enantiômeros são imagens uma da outra no espelho e não sobreponíveis, diastereisômeros não são imagens e não são sobreponíveis. Não são imagens, mas tem que ter alguma isomeria espacial. Ou tem que ter isomeria geométrica, ou tem que ter isomeria óptica. Uma das duas. Só mais um minutinho só para encerrar. Então, o que acontece? Diastereisômeros. Se você pegar esse composto para cá, tem carbonos quirais. Só que esse composto não reflete o outro no espelho. Eles apresentam isomeria espacial, porque tem vários carbonos quirais, só que um composto não é imagem. Ou então aqui, ó, eu tenho o isômero cis e tenho o isômero trans. O cis não é imagem do isômero trans. Então, eles são diastereoisômeros. Não são imagens e não são sobreponíveis. No meu último minuto, só para encerrar, aliás, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, que isso aqui não me interessa agora. Essa parte aqui, quer ver? Só para encerrar, volta. Isso aqui, opa, é isso aqui que vai me interessar. Resumo, um minutinho, só para encerrar. O que é necessário, para vocês lembrarem, o que é necessário para ter isomeria óptica? Que a molécula seja assimétrica. Mas para ser uma molécula assimétrica no papel, o que você vai caçar? O carbono quiral. O que é um carbono quiral? 4 ligantes diferentes. Para cada carbono quiral, você vai ter um que desvia para a direita, estrógeno, um que desvia para a esquerda, levógeno, e misturando os dois, 50% de cada, você vai ter um racêmico. Se você tiver mais de um carbono quiral, 2 elevado a N ativos e metade disso para inativos. Enantiômeros são imagens não sobreponíveis, as mãos, e diastereisômeros não são imagens e não são sobreponíveis. Ponto. Esse é o resumo final da isomeria óptica. Então, vamos encerrar aqui, porque vocês têm aula daqui a pouco também. Então, o arquivo está disponível, é a mesma aula que foi feita pela manhã, inclusive o povo da medicina tem algumas coisinhas a mais, mas ele serve como resumo também para o nosso processo. Então, uma ótima quinta-feira, um bom final de semana para todos, se cuidem, obrigado pela sua participação, se alguém tiver alguma dúvida aí, eu fico um pouquinho, mas vou encerrar a gravação, porque você tem que fazer inscrição para outra aula. Fechou? Um abraço e até quinta. Tchau!